para que nós possamos ter essa confiança, essa certeza absoluta de que Deus é fiel e Ele não vai falhar. Diga: na minha vida, Deus é fiel, não vai falhar. Diga: na vida, na minha família, Deus é fiel e Ele não vai falhar. No meu trabalho, Deus é fiel e Ele não vai falhar. Ele não falha, queridos, Ele é fiel. Cante bem baixinho. Eu confio. Eu confio. Eu confio em Ti. Eu confio. Eu confio em Ti. Eu confio. Aleluia. Eu confio em Ti. Levante as suas mãos. Fala: Senhor, eu coloco a minha confiança. A minha vida toda está em Tuas mãos. Eu coloco a minha confiança. Eu coloco a minha vida. Tudo aquilo que eu sou, que eu tenho, eu sei que vem das mãos do Senhor. Tudo que eu tenho, que eu sou, vem de Ti, Senhor, para um propósito, e eu sei que esse propósito vai se cumprir na minha vida. Diga: eu creio, eu confio, eu coloco a minha esperança, a minha confiança naquele que pode todas as coisas, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Bendiga esse nome maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Diga: glória a Deus. Amém. Coloque as mãos na cabeça do seu filho, que vai para a sala agora, para a sua ministração especial. Abençoe a vida dele para que ele seja ministrado nessa noite. Senhor, nós abençoamos as crianças dessa igreja. Declaramos, Pai, que elas sairão daqui transformadas nessa noite. Transformadas pelo poder da Tua palavra. Transformadas, Senhor, pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós proclamamos sobre elas e sobre os nossos professores uma capacitação, uma inteligência que vem do céu para assimilar a Tua palavra e que eles sejam praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Solta o fundo aí, pede para mim. Solta o fundo musical. Aí pede para liberar tudo. Tamar, dá stop aí, por favor. Dá? Só espaço. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, que bênção mais uma vez poder estar aqui e ministrar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. E eu peço a Deus que essa palavra seja de edificação na sua vida nessa noite. Nós vamos falar sobre uma vida equilibrada. Nós estamos na série que é Sucesso na Visão do Reino. Diga comigo: sucesso na visão do reino. Quantos querem ter sucesso na visão do reino? Amém? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: olha, para você ser realmente um filho de Deus, alguém humilde, alguém que anda na palavra, você tem que riscar a palavra sucesso da sua vida, porque o sucesso é de Deus.
Existe uma parte dessa expressão que é verdade, mas você pode pensar, puxa, será que eu não posso ser uma pessoa de sucesso dentro dos princípios da palavra de Deus? Nós podemos ter sucesso porque o reino de Deus, irmãos, não é um reino de fracasso. Amém? Reino de Deus não é um reino de fracasso. A aparente morte de Jesus, para muitos, foi um fracasso. Mas Jesus, ao ressuscitar, ele deixou muito claro que o reino de Deus é um reino de vida, é um reino de sucesso, é um reino de superação da vida sobre a morte. Então, isso é sucesso. Nós temos, queridos, que captar o que é sucesso na visão do reino, o que a palavra de Deus nos ensina sobre o sucesso. É claro que nós não podemos nos colocar acima de Deus, porque foi isso que Lúcifer fez. Lúcifer, ele quis ser maior do que Deus, se colocar acima de Deus. E esse não é o tipo de sucesso que Deus aprova. Deus está buscando gente adoradora que se prostra na presença de Deus para trazer sucesso na visão do reino, para saber o que é sucesso a partir da visão de Jesus. Nós estamos, então, falando hoje sobre uma vida equilibrada. Quantos querem ter uma vida equilibrada aqui? Irmãos, nós estávamos comentando aqui na aula de Gênesis, os irmãos que estavam aqui na quinta-feira, nós estávamos comentando que o universo, ele está milimetricamente equilibrado. Não é, pastor Joel? Pastor Joel foi o nosso professor na quinta. Irmãos, o universo está milimetricamente equilibrado. A gravidade que nós experimentamos, a gravidade, aquilo que te puxa para baixo, aquilo que te mantém aqui na Terra, ela está milimetricamente calculada. Se ela for maior, a Terra entra em colapso. Se ela for menor, a Terra também entra em colapso. Então, irmãos, não há a menor possibilidade de nós estarmos num ambiente fora de controle ou aleatório. Nós estamos num universo, numa Terra que está equilibrada. Eu quero que você venha comigo até Provérbios 3, de 1 a 26. Provérbios 3, de 1 a 26. Preste atenção, nós vamos ler o texto e nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Amém? Provérbios 3, de 1 a 26, diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Quem quer prosperidade e paz aqui? Glória a Deus. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nós acabamos de cantar. E não se apoie no seu próprio. Vai. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não
despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Mais um. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Até aqui a palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós pedimos que venha a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Encha-nos, Senhor, da Tua palavra. Enche-nos, Senhor, de sabedoria que vem do céu. Enche-nos, Senhor, de equilíbrio que vem do céu. Enche-nos, Senhor, do sucesso que é divino, daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra seja vida nessa noite, que venha, Senhor, a Tua palavra, o Teu reino e o Teu querer sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você conhece alguém que é muito inteligente? Faz assim. Você conhece alguém que é muito inteligente? Talvez você fale, não, alguém já me falou que eu sou muito inteligente. Alguém já falou que você é inteligente? Talvez, e se você é próximo dessa pessoa, talvez você conheça todo o seu potencial. Você pode pensar assim, puxa, esse cara, ele tem um potencial incrível. Se eu tivesse essa inteligência, se eu tivesse essa capacidade, você percebe que aquela pessoa tem tudo para ser uma pessoa abençoada, tudo para ser uma pessoa próspera. Você pode até dizer, essa pessoa vai longe. Você pode dizer, com essa inteligência, eu teria outra vida. Mas sabe, irmãos, pessoas inteligentes não são exatamente ou somente inteligência pode trazer sucesso. Só a inteligência não é uma receita de sucesso. Essa série, irmãos, ela foi aberta com uma palavra sobre sabedoria. Quem estava aqui? Quantos foram abençoados na palavra do pastor Mauro? Nós falamos aqui, o pastor Mauro falou sobre sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Inteligência sem sabedoria serve para quê, irmãos? Para nada. Sabedoria é a arte de usar bem e administrar bem e otimizar os recursos que temos ou que nos foram dados, sejam eles muito recurso ou pouco recurso. Eles podem ser riquezas, eles podem ser bens,
eles podem ser recursos intelectuais. Mas recursos, irmãos, infinitos não são nada se não houver sabedoria. Irmãos, quantas vezes nós já vimos pessoas muito inteligentes que não conseguem sair do lugar. Vivem em dificuldade, muitas vezes elas vivem em aperto, vivem sem desenvolver esse potencial para algo que seja relevante na sua vida. Ou na vida da família, ou para quem está perto, ou para o reino de Deus. Irmãos, a sabedoria é a porção do céu para qualquer receita de sucesso. Diga comigo, a sabedoria é a porção do céu para qualquer receita de sucesso. Tiago 1,5, ele nos instrui a buscar sabedoria em Deus, que Ele nos dá com bondade, que Ele nos dá com liberalidade. Irmãos, inteligência sem sabedoria é inútil. E nós estamos falando nesses dias sobre o que é sucesso na visão do reino. Nós estamos falando sobre inteligência financeira, de como administrar os recursos que chegam nas nossas mãos, sobre como experimentar a bênção de Deus na nossa vida, como experimentar a bênção de Deus na nossa família, como experimentar a bênção de Deus nas finanças, como experimentar a bênção de Deus naquilo que nós produzimos. Nós estamos falando de como os princípios da palavra de Deus precisam ser aplicados na nossa vida para desfrutar do melhor de Deus. Sabe, queridos, eu sei que Deus tem o melhor para nós. Mas eu sei que Deus espera também um posicionamento nosso. Porque Deus não vai encher de recursos, queridos, gente que não tem compromisso com a palavra de Deus, de gente desequilibrada, de gente sem sabedoria. Porque bênção, qualquer recurso na mão de gente desequilibrada vira nada. Ele vira um buraco negro de bênção. A bênção chega nele e desaparece. Deus está levantando nessa terra, irmãos, gente equilibrada, gente sábia, gente que tenha visão no reino. E que nós sejamos levantados nesse lugar, que a igreja do Senhor seja levantada no Brasil como gente sábia, como gente cheia de sabedoria, como gente equilibrada. Amém, irmãos? Por isso nós começamos falando de sabedoria. Para sermos sábios, precisamos fazer algo importante, que é equilibrar as coisas. Equilibrar a nossa vida em todos os aspectos. Nós estamos, queridos, nós estamos vivendo dias nesse mundo de desequilíbrio. Esses 2 últimos anos desequilibrou muita gente, não é verdade? Talvez a muitos de nós aqui, a gente saiu meio capenga, né, desse período pandêmico. Nós estamos vivendo, queridos, dias onde as pessoas estão desequilibradas financeiramente, emocionalmente. E quem vai trazer equilíbrio para essa terra, irmãos? Quem vai trazer equilíbrio lá para onde você trabalha? Quem vai trazer equilíbrio para dentro da sua casa? Os filhos de Deus vão ser levantados para equilibrar as coisas. Amém, irmãos? As pessoas vão olhar para aqueles que são filhos de Deus como pessoas que são referência. Pessoas que elas olhem e possam dizer assim, essa pessoa, ela está equilibrada. Eu vou conversar com esse cara, vou conversar com essa moça, vou saber o que está acontecendo na vida dela. A igreja tem a chave, irmãos, para o equilíbrio, e essa chave é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Irmãos, o maior desafio para ter uma vida equilibrada é domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. O maior desafio para ter uma vida equilibrada é domínio próprio. Sabe, irmãos, pense uma coisa comigo. A pessoa mais difícil de liderar, sabe quem é? Você mesmo. A pessoa mais difícil de ser liderada sou eu mesmo. A natureza humana, irmãos, ela nos dá habilidades de formular conceitos sobre todas as pessoas do mundo, exceto a nós mesmos. A verdade é que nós somos mais críticos em relação aos outros do que a nós mesmos. Nós somos rápidos para falar, né? A crítica parece que ela vem assim na hora. Mas quando as pessoas nos criticam, a gente sente, não é verdade? A crítica a gente não consegue receber muito bem. Mas muitas vezes nós somos fáceis, rápidos para criticar. Nós falamos, nós criticamos, sem pensar como essa palavra vai chegar lá na frente. Mas quando essa crítica vem de volta para nós temos dificuldade. E alguns exercícios, irmãos, para liderar a si mesmo são: primeiro, aprenda a se submeter. Esse é um exercício que você pode fazer para aprender a liderar a você mesmo. Aprenda a se submeter. Tenha alguém, tenha um discipulador, tenha alguém que seja um mentor, tenha alguém que seja uma referência para você, para que você se submeta, para que você converse, para que você exponha as suas ideias. Segundo, desenvolva a autodisciplina. Um homem, irmãos, uma mulher, uma pessoa sem firmeza no caráter, ela não pode ser considerada confiável. Uma pessoa sem firmeza no caráter, ela gera desconfiança. Instabilidade de caráter gera desconfiança. E terceiro ponto, exercite a paciência. Você está vendo que muita coisa é exercício. Não existe um botão que você aperta e diz assim: agora eu sou sábio, agora eu sou inteligente, agora eu tenho domínio próprio, agora eu aprendo a me submeter, agora eu desenvolvi uma autodisciplina, eu sou o cara, agora eu sou super paciente e longânimo. Tudo é exercício, tudo é uma prática. Às vezes nós precisamos, irmãos, com relação a exercitar a paciência, nós precisamos sincronizar o nosso ritmo com as pessoas que estão à nossa volta. Liderar-se a si mesmo é autoanálise, então avalie-se constantemente e observe o ritmo das pessoas que estão em volta. Isso ajuda muito quando nós estamos falando de autocontrole, de liderar-se a si mesmo. Traga isso para a sua vida e faça esses exercícios. Sabe, irmãos, uma vida de caos e desequilíbrio, ela começa com o pecado original. Adão foi criado um ser equilibrado, perfeito, imagem e semelhança de Deus. Imagino que Adão não tinha nenhuma dificuldade para lidar com nada. Adão, de novo voltando à aula do pastor Joel, Adão foi feito um ser superior. Não dá para comparar a nossa existência hoje com aquilo que Adão foi criado. Adão foi criado de forma perfeita, de forma gloriosa. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, a gente vem em decadência. Adão, irmãos, ele foi criado na perfeição, no ambiente ideal. Deus tinha relacionamento direto com Adão todos os dias. Face a face, vinha conversar. Hoje, irmãos, a presença de Deus é assim.
nós experimentamos níveis diferentes da presença de Deus. Quando eu falo isso, Deus está aqui, amém, irmãos? Pense comigo. Se Ele aumentar o nível da sua presença, nós vamos cair. Se Ele aumentar, a gente desmaia. Se Ele aumentar, a gente morre. Porque a presença de Deus é muito forte. Nós não experimentamos hoje aquilo que Adão experimentou no jardim de Éden todos os dias. De conversar, de bater um papo com Deus. Moisés pediu para ver a Deus, e Deus passou na greta da pedra, assim, ó, e viu ele de costa. Porque a presença de Deus, para nós hoje, seres que estamos, que fomos caídos, e que somos marcados pelo pecado, pelo sofrimento desse mundo, não suportamos níveis altos da presença de Deus. Entenderam isso aqui, irmãos? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, perfeitamente equilibrado, mas o pecado é o gerador de toda a instabilidade e desequilíbrio que nós experimentamos hoje. O pecado, irmãos, ele é responsável por uma vida de busca sem nunca alcançar nada. O pecado é responsável por um caminho sem destino a chegar, de uma guerra que nós lutamos sem vencer, de uma existência sem uma vida para viver, onde o salário do pecado é a morte. O que o pecado proporciona é isso. E onde a vida segue uma inclinação, irmãos, para prazeres e apetites carnais, e uma vida insaciável e totalmente desequilibrada. Onde a vida é regida pela máxima que diz o seguinte: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, porque eu desejo, e o desejo é o meu dono. Foi isso que o pecado proporcionou e trouxe para o mundo. Mas, irmãos, o que nos dá esperança é que nós não fomos largados à própria sorte. Deus nos deu vida através de Jesus e uma nova natureza, um novo estilo de vida habita em mim, habita em nós. O fruto do Espírito pode operar em mim, porque a lei do Espírito e da vida está também atuando agora em nós. Irmãos, equilíbrio é a capacidade de se manter de pé. Equilíbrio é a capacidade de se manter de pé, de saber lidar e reagir como Jesus faria. E ter domínio sobre si mesmo, entendendo lá o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12. Ele diz: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, andar no conceito desse mundo, ele coloca a nossa vida numa corda bamba. Mas assimilar e exercitar o fruto do Espírito vai nos colocar em terreno firme e vai nos colocar em terreno fértil. Tem um texto também de Paulo para Gálatas que diz assim: o fruto do Espírito é o quê? Vamos lá? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Pessoas, irmãos, com a vida bagunçada e desorganizada, dificilmente atinge os seus objetivos. Quem já experimentou aqui um tempo que você percebe que estava às portas de uma grande bênção na sua vida? E de repente aquilo não acontece porque você estava despreparado, desorganizado, desequilibrado. Isso volta e meia acontece com a gente, queridos.
sabe, muitas vezes a gente vive também o oposto de que a gente vai ser equilibrado sempre. Nós temos uma condição humana, queridos, que muitas vezes a gente se pega fora do propósito de Deus, não é verdade? A gente se pega desequilibrado, falando coisa que não precisa. Passando situações que a gente poderia ter evitado. Muitas vezes a gente não consegue ser equilibrado sempre. E aí a gente percebe que equilíbrio também é um exercício. Ele precisa de prática. Nós precisamos pôr em prática o fruto do Espírito. Nós precisamos pôr em prática a palavra de Deus. É por isso que o Tiago mesmo diz: sejam praticantes e não somente ouvintes. Porque ouvir a palavra de Deus hoje, irmãos, é muito fácil. É difícil passar os canais da televisão e não ver um pastor pregando, não é verdade? A gente vê pastor pregando todo momento, o dia inteiro na televisão. Quando eu era pequeno não tinha isso. Quando eu era pequeno tinha Silvio Santos, novela da Globo, Spectrum Man. Nossa, foi longe, né? Tinha essas coisas aí, irmãos. Tinha gente pregando na televisão, não era muito difícil. Muitas vezes era sábado ou domingo, 6 horas da manhã, um ou outro. Hoje está cheio. Ouvir a palavra não é problema. Você abre a internet, YouTube, está cheio de gente pregando. Essa palavra aqui vai estar no YouTube hoje à noite. Para o mundo inteiro escutar. O desafio não é ouvir, o desafio é, vai, igreja, praticar. O nosso desafio é praticar, irmãos. Porque o propósito de Deus é nos centrar, nos equilibrar, nos organizar, para que nós possamos ter uma vida de sucesso na visão do reino. Irmãos, quando a casa está bagunçada, o que você tem que fazer? Barra o terreiro. Quando as suas emoções estão bagunçadas, você vai na onde? No psicólogo. Não é verdade? Quando a sua vida financeira está indo mal, a gente precisa de quê? Vai, irmãos. Quando a sua vida financeira está bagunçada, você precisa de quê? Mais dinheiro? Não, ué. Porque com mais dinheiro você vai ficar mais bagunçado ainda. A gente está falando de sucesso, irmãos, na visão do reino. E eu vou falar para você que quando a sua vida financeira está bagunçada, a melhor coisa é você aprender a se organizar, equilibrar as suas finanças. E não ter mais dinheiro, porque com mais dinheiro você vai bagunçar mais ainda. Nós precisamos de gestão, nós precisamos de organização, nós precisamos de equilíbrio. Sabe, irmãos, quem administra mal os recursos que tem, quanto mais dinheiro tem, maior o endividamento. Não é difícil você achar um artista que já ganhou muito dinheiro, que está quebrado porque gastou mais do que tinha. Está quebrado, não tem mais dinheiro nenhum. Não consegue pagar a pensão para os filhos. A gente precisa redefinir o orçamento, estruturar a nossa vida de acordo com os recursos que nós temos. Se você não passar por esse processo, irmãos, não importa o quanto você ganhe, você sempre vai estar em aperto financeiro. A nossa vida financeira, ela passa por dificuldades, hora ou outra, mas a sabedoria é o que vai te ajudar a sair do aperto, a sabedoria que vem do alto. Irmãos, nós vamos experimentar, vocês vão ouvir, nós vamos gravar alguns testemunhos, vamos pôr na tela para você ver. Como irmãos aqui, nessa casa, experimentaram milagres de Deus na sua vida no meio da pandemia.
Irmãos que pediram sabedoria de Deus porque estavam prestes a entrar em colapso financeiro. E Deus abriu as portas, Deus deu sabedoria, irmãos. Deus não deu dinheiro para ele. Não veio um drone celestial com um pacotinho de dólar e falou assim, aqui, meu filho, resolve seu problema. Mas Deus deu o quê, irmãos? Sabedoria, inteligência financeira. Deu graça, irmãos. Isso é Deus agindo nessa casa, e eu dou glória a Deus por isso. O que é equilíbrio, então? O que eu preciso equilibrar? Você já viu um malabar de circo? Alguns fazem um número de equilíbrio. Essa é uma imagem que retrata bem o que eu quero falar aqui. Esse é um malabare que está se apresentando de forma, uma performance perfeita. Mas o que tem atrás dele? Muitos erros, muito exercício que deu errado, muita prática. Esse número é resultado de um exercício. Esse número que ele está apresentando é muita prática, são horas de dedicação. Eu gosto dessa ilustração assim. Irmãos, imagine a vida como um jogo de malabare, que tem 5 pratos. Tem 5 pratos nesse número de malabare ao mesmo tempo. Primeiro é o quê? Vida espiritual, família, saúde, trabalho e amigos, relacionamentos, comunhão. Imagine que você não pode deixar nenhuma delas cair. Aí, com o exercício, com a prática, com os erros, com os acertos, você percebe que o prato do trabalho, ele é de borracha. Se ele cair, ele volta e dá para pegar de novo. Mas os outros 4 pratos, eles são de vidro. Eles são quebráveis. Se um deles cair no chão, eles vão ficar arranhados, eles vão ficar marcados, eles vão ficar quebrados, eles vão ficar prejudicados. A gente precisa, irmãos, entender isso quanto antes para que a gente possa pedir a ajuda de Deus para trazer equilíbrio nas nossas vidas. Quantos de nós aqui, irmãos, já deixamos o prato da saúde cair? A gente descuida da saúde. Quantos de nós aqui já deixou o prato da família cair? O prato da nossa vida espiritual, da comunhão, dos relacionamentos. Irmãos, às vezes eles caem e a gente simplesmente não consegue consertar. E a começar de mim, irmãos. Porque quando eu estava preparando essa palavra, eu ficava suando. Sim, meu Deus, eu preciso de equilíbrio. Me equilibra aqui, meu Deus, porque estou no sal. Sabe, irmãos, porque a gente nunca prega aqui algo para os irmãos, a gente prega para a gente. Na esperança de que Deus possa abençoar os irmãos. E eu suava frio, irmãos, porque Deus ia falando comigo, e eu preciso falar para os irmãos, a começar em mim, irmãos. Eu já deixei cair pratos de vidro, que precisaram ser remendados. Eu não sou perfeito, irmãos, eu já falhei, eu falho. Mas eu peço a Deus que traga equilíbrio na minha vida, para que eu possa equilibrar esses pratos da minha vida espiritual, da minha família, da minha saúde, dos meus relacionamentos, do meu trabalho. E quando isso aconteceu, irmãos, eu pedi perdão a Deus e pedi para Ele trazer equilíbrio.
Entenda, meu irmão querido, como nós falamos anteriormente, equilíbrio não é uma chave que nós ligamos ou desligamos, não é um botão de fácil acesso, não é algo automático, não é algo que vem instalado de fábrica em nós. Equilíbrio é um exercício, equilíbrio é prática, é no dia a dia, começa nas pequenas atitudes, nos pequenos momentos. É nas escolhas certas, é escolher manifestar o fruto do Espírito. Não, eu estou falando para vocês aqui, lembrando, semana passada, olha eu desequilibrado. Tentando me equilibrar na vida. Deus tem que dar um jeito na minha vida. Os meninos estavam atrás de mim no carro. Irmãos, eu parei ali na esquina da Goiás ali. E você não viu. Um cara parou atrás de mim e começou a buzinar. E perguntando o que eu tinha falado. O que você falou? O que você falou? O que você falou aí? Eu falei, gente, não estou entendendo nada, não falei nada. Estou quieto aqui. Maior louco. E buzinando, e subindo na calçada, assim, passando pertinho do carro aqui, assim, eu não vi, mas os meninos falaram, ele quase bateu no seu carro. E aí eu falei para a Miriam, abaixa o vidro aí que eu não estou entendendo o que ele está falando. Às vezes ele quer passar, eu dou passagem para ele. Não, ele só perguntou, o que você está falando aí? O que você está falando aí? Eu falei, gente, dou conta. Desci aqui, dou uns tapas nesse menino. Sou lutador. Vou mandar a mão na orelha desse menino. Rapaz, ele estava nervoso. Pensa no menino alterado. E eu não sabia o que estava acontecendo. Vocês entenderam o que estava acontecendo? Ele só estava falando isso. O que você falou? O que você falou? Passou nervoso na frente do carro, assim, me fechou, parou na frente assim, eu achei que ele ia descer. E aí, irmãos, o sangue vem assim, ó, né? Vai supitando na gente. Ainda bem, irmãos, que a minha esposa, o fruto do Espírito está assim, ó, tinindo na vida dela. Ela abriu o vidro e falou assim, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. E o menino, e aí eu levantei a mão e fiz assim, ó. Na esperança dele ir embora, né? Vai embora, menino. Irmãos, mas nessa hora o sangue já estava assim, fritando. Eu falei, Deus, eu preciso do fruto do Espírito aqui, domínio próprio, mansidão. Porque essas coisas, irmãos, tira a alegria da gente, tira a sua paz. De uma hora para outra você sai do culto abençoado. De repente tem um filho do demônio te atazanando. E você tem que ter equilíbrio. Você tem que deixar o fruto do Espírito agir na sua vida, porque senão você desce do carro, toma uns tapas ainda, né? Ia pregar hoje de oi roxo. Porque foi isso que aconteceu, eu estou me lembrando agora, foi isso que aconteceu quando eu tomei um tiro. Muitos dos irmãos não sabem, mas eu fui assaltado, eu estava na garagem do meu cunhado. Entrou 2 meninos, tipo 15, 16 anos. O menino já veio com um revólver assim, puxado na mão. Desce do carro. E eu desci e fui tocando ele para o portão. Quando chegou lá no portão, ele me deu um tiro, porque eu dei um chute nele. Olha, irmãos, olha, não faz isso não. No calor porque é difícil, né, irmãos? No calor do negócio assim, eu resolvi dar um chute nele, porque eu pensei, essa arma é de brinquedo, esse menino não vai me assaltar com a arma de brinquedo. Quando é fé, deu um tiro, irmãos. E aquilo ficou zunindo no meu ouvido, que eu escuto o barulho até hoje. Esse tiro ele pegou bem aqui, porque eu estava de lado. Mas se eu tivesse de frente, irmãos, olha o juízo seu pastor.
equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos de, muitas vezes, pensar duas vezes. Nós precisamos, muitas vezes, deixar ir. Quantas vezes nós fomos levados a momentos de desequilíbrio? Quantas vezes nós fomos levados a momentos de desequilíbrio financeiro? Aquele momento de comprar ou deixar de comprar alguma coisa que você vai se arrepender depois. Muitas vezes, numa carência emocional, irmãos, a gente pega aquele cartão do banco e, ó, só ninja, né? Na esperança de que essa fatura nunca vai chegar, em nome de Jesus. Porque antigamente tinha isso, irmãos. Eu trabalhava no banco e tinha as maquininhas que você colocava o cartão e era um abre e fecha assim, que ele marcava o seu cartão. Quando aquilo dava problema e não marcava, aquilo ficava retido no banco, então não chegava. Então, muitas vezes, quem é das antigas aí, pode ter passado o seu cartão e ele nunca apareceu aquela compra. Muitas vezes a gente fazia cheque, esse cheque ia pelo mundo afora, de repente ele sumia. Aí você falava assim, Deus é bom demais. O cheque sumiu. O cheque foi embora, nunca caiu. Já aconteceu comigo 2 vezes. Nunca apareceu aquele cheque. Sabe, irmãos? No âmbito familiar também, onde muitas vezes o desequilíbrio está na fala. Muitas vezes nós falamos palavras que ferem em momentos de desequilíbrio, em momentos de dor, onde somos insensíveis, onde somos inconsequentes. E nós fazemos da nossa casa um ambiente de guerra e de traições e de infidelidade, onde poderíamos ter ali o quê, irmãos? Um ambiente de paz e de alegria. Sabe, irmãos, sucesso na visão do reino é uma família abençoada. Sucesso na visão do reino são relacionamentos restaurados. Sucesso na visão do reino é uma igreja abençoada. Sucesso na visão do reino é você poder ter dinheiro para si e abençoar outras pessoas. Isso é sucesso na visão do reino, queridos. Onde os recursos são administrados de acordo com a direção do Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes na vida espiritual nós estamos desequilibrados, onde andamos, muitas vezes, flertando com o pecado, andando na beira do precipício. Pé lá, pé no mundo, pé na igreja. Aí a gente faz uma visita na igreja, todo domingo, para desencargo de consciência. Para pagar os pecados para um Deus que está nervoso com a gente. Deus está procurando, queridos, adoradores. Porque adorador, ele não adora só na igreja. Ele mudou o estilo de vida. Que aqui nessa casa hajam adoradores, amém, irmãos? Gente com a vida espiritual equilibrada. Sabe, irmãos, muitos desviados da igreja hoje são pessoas que nunca mudaram mesmo o seu caminho. São pessoas que muitas vezes simpatizaram com o evangelho. Achavam legal, aprenderam crentez. Aprendeu a falar igual crente, da paz do Senhor, abraçar o irmão, falar em línguas. Cantar as músicas, erguer a mão, pular. Sai do chão, está ele lá. Na aeróbica gospel. Mas nunca, irmãos, deixou o seu coração ser transformado pela palavra ou pela presença de Deus.
nunca mudou o seu caminho, apesar de passar perto do caminho que é Jesus. A sua trajetória era uma bifurcação para longe de Deus. Mas hoje eu creio, queridos, que os nossos caminhos serão mudados e nós andaremos no caminho, em verdade, com a vida, porque esse caminho é Jesus Cristo que nos guia até o Pai. Amém, irmãos? E nos leva até o céu, por esse novo e vivo caminho. Equilíbrio, irmãos, é exercício, precisa ser praticado, e o desafio que hoje, queridos, é esse: praticar a palavra para que ela nos traga equilíbrio, para que ela equilibre as nossas vidas, a nossa atitude, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Eu creio que Deus está alinhando novamente essa igreja para um cumprimento da sua vontade, em nome de Jesus, nos equilibrando, irmãos, nos colocando no eixo, nos colocando no ponto de partida novamente. Talvez você chegou até aqui com todos os pratos da sua vida quebrados. Talvez a sua família está quebrada, sua vida espiritual está quebrada. Talvez seu trabalho, a saúde, os amigos se foram. Não sei como é que você chegou até aqui hoje. Não sei qual prato que está quebrado. Às vezes você já colou esse prato tantas vezes que ele está todo deformado. Sabe, queridos, Deus pode restaurar. Deus pode restaurar a sua vida. Não importa o quão quebrado você está. Ele pode te construir de novo, como um vaso nas mãos do oleiro. Amém? Quem lembra daquela música? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Ele pode fazer, queridos, na sua vida. Não importa o quão quebrado você esteja. Não importa o quão desequilibrado você esteja. Fora do eixo. Leia comigo o que está em Filipenses 4, 11 e 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Aí é difícil, irmãos. Quem que fica feliz quando está com fome? Tendo muito ou passando necessidade? Explica para nós, Paulo, o segredo desse negócio aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Está explicado. Mudou a fonte da alegria. Mudou a perspectiva sobre ter e não ter. E ele falou o segredo no final. Você precisa de força, meu querido, para resolver essa parada aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Sua fonte de força é outra. Irmãos, tem uma inteligência financeira aqui que a gente precisa captar hoje. É maravilhoso esse ensino de Paulo, porque ele muda a nossa perspectiva sobre tempos bons e tempos difíceis.
E aqui o Paulo está sendo específico num tempo de fartura e num tempo de escassez, financeiramente falando. Há um código, irmãos, de inteligência aqui que a gente precisa acessar e extrair para as nossas vidas. Primeiro, ele muda a fonte da alegria. Irmãos, a nossa tendência é ficar feliz quando as finanças vão bem, quando está cheio de dinheiro no banco, quando o trabalho está bombando. E a gente fica triste quando elas vão mal. Isso é comum. Isso é natural. Ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém acha bom ficar endividado, sem emprego, sem dinheiro, apertado, qualquer coisa assim. Ninguém fica feliz com isso. O Paulo ensina que há um equilíbrio a ser experimentado, de que ele pode extrair algo de bom da dificuldade e dos tempos de fartura. Porque os momentos de dificuldade, irmãos, eles nos moldam. Os momentos de dificuldade, eles nos moldam e nos fazem ir além, eles nos impulsionam a crescer. São esses momentos que nos dão oportunidade de dar a volta por cima e mudar a direção e buscar novos caminhos. Eles são ponto de partida. Diga comigo, momentos de dificuldade são pontos de partida. São oportunidades de crescimento, queridos. Nós experimentamos nesses últimos 2 anos isso. Muitas pessoas acharam ou tiveram a sabedoria de Deus para encontrar caminhos novos. Alguém aqui experimentou nesses 2 últimos anos novos caminhos, experimentaram coisas novas de Deus? É difícil, irmãos, estar muitas vezes contente como Paulo, quando se está passando tempos difíceis. E quando estiver vivendo tempos de fartura, é importante olhar para frente com fé, mas olhar para trás com prudência. Segunda experiência de Paulo aqui. A experiência de Paulo nos leva a entender que nada vai ser permanente. Estava falando com a Miriam sobre uma situação adversa na vida de um irmão e a gente acabou chegando a uma conclusão que talvez você já tenha chegado nela também. Uma coisa que esse mundo sabe dar é volta. Esse mundo sabe dar volta, irmãos. Muita coisa acontece, você pensa que é o fim. E lá na frente você vê que era o começo. Muitas vezes você achou que estava fechando a maior porta de oportunidade na sua vida. Mas você viu lá na frente que era livramento de Deus. E que a porta que Deus tinha era muito maior para você. Para você. Esse foi do Goiano, né, irmãos? Patu. Sabe, irmãos, momentos de dificuldade são momentos de oportunidade. E muitas vezes nós temos que confiar em Deus, porque Ele está nos direcionando, nos guiando. Amém, irmãos? Se a sua vida está no altar de Deus, não se preocupe, Ele vai suprir todas as coisas. Faça a sua parte. Foque naquilo que você quer. E peça para que Deus abra as portas na sua vida. Ele vai abrir as portas. Talvez uma porta muito maior do que aquela que você estava procurando. Ou que você imaginou, puxa, fechou uma oportunidade para mim que eu nunca mais vou ter. Deus tem portas maiores para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Nada nessa vida vai ser permanente. Irmãos, as situações mudam, as pessoas mudam. Quando você estiver no topo, quando você estiver na celebração dos seus esforços, na maturidade das suas conquistas, lembre-se de que as coisas podem mudar, então esteja preparado para mudanças. Muitas coisas, queridos,
que aconteceu comigo, e eu procuro ensinar para os meus filhos, esteja preparado para mudanças. Muitas vezes uma mudança de emprego, muitas vezes uma mudança de cidade, as coisas mudam, queridos. Oportunidades aparecem lá e cá. Nós precisamos estar preparados. Eu estava comentando com o Mauro esses dias, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 15 anos de idade, a vida seria outra. E a gente procura, irmãos, passar esse conhecimento, passar a vida de Deus, passar a experiência para essa moçada jovem. Programe-se. Não gaste tudo que você tem. Quando eu trabalhava no banco, meu salário acho que durava uns 3 dias, irmãos. Porque eu torrava tudo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, irmãos, eu teria mais recurso. Não estou reclamando daquilo que eu tenho hoje. Eu procuro administrar bem aquilo que eu tenho hoje. Mas nós vamos ensinar nessa série aqui, queridos, e nas segundas de oração, como essa geração pode se tornar uma geração cheia de recursos. E para quê, queridos, Deus vai colocar recursos na nossa mão? Para abençoar pessoas, para abençoar o reino de Deus. Para abençoar a sua casa, que a sua casa seja próspera, em nome de Jesus. Quantos querem uma casa próspera e abençoada, em nome de Jesus? Para abençoar o reino de Deus. Irmãos, nós temos uma obra para fazer, uma missão para entregar. E nós temos pouco tempo. Nós precisamos de gente fiel, com recursos, com bênçãos dos céus, para repartirem. E eu creio que neste lugar vão vir pessoas com recursos, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus neste lugar. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Então, queridos, quando estiver na baixa, lembre-se de que Deus está conosco. Em toda e qualquer situação. E que Deus pode te dar sabedoria para mudar essa circunstância. Quando estiver na alta, seja prudente e peça sabedoria. Irmãos, quando estiver na baixa, seja ousado. Seja ousado. Seja corajoso. Paulo entendeu que uma vida equilibrada não depende da circunstância de riqueza ou de pobreza, mas ele coloca a sua alegria naquilo que Deus é, e não no recurso que tem. Coloque a sua alegria naquilo que Deus é e naquilo que Ele está fazendo em você e através de você. Terceiro ponto aqui, Paulo demonstra uma capacidade de adaptação. Cadê? Eu aprendi a adaptar-me em toda e em qualquer circunstância. Irmãos, adaptar as novas circunstâncias é melhor que o murmúrio. É mais fácil a gente murmurar, não é verdade? Puxa, não entrou aquele dinheiro que você estava esperando. Nem... E começa. Murmurar paga conta, irmãos. Murmuração paga boleto. Quem já pagou boleto aí com murmuração? Você põe um boleto assim, chora em cima dele. E reclama da vida. Não paga, irmãos. Murmuração não paga boleto, não resolve problemas, mas ir à luta, confiar em Deus são as atitudes corretas para se adaptar aos tempos difíceis. Veja que em outra circunstância, Paulo demonstra como Deus pode usá-lo para ser um abençoador. Atos 20, 33, 35. Não cobicei a prata e nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram o quê? As minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo que fez, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse, fala alto,
Mais uma vez, a Paulo trabalhava fazendo tendas. Se Paulo fosse alguém desequilibrado, irmãos, ele não se importaria com seus companheiros. Só quem está alinhado, queridos, equilibrado pelo Espírito de Deus, está liberto da cobiça. Que Deus possa nos usar para ser abençoadores. Amém, irmãos? Como Paulo fez. Agora, como eu entro nesse equilíbrio? Como eu entro nesse equilíbrio? Diga comigo, buscando o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 25 diz assim, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe, irmãos, fruto do Espírito é a vitória do crente sobre o desequilíbrio. Quando nós falamos de domínio próprio, nós estamos falando de alguém que está sob nova direção. Já viram restaurante que muda de dono, aí escreve lá, sob nova direção, ou seja, o que aconteceu lá ficou para trás, agora vai ser tudo diferente. Ou pelo menos espera-se que seja diferente. Porque senão o cara não ia colocar nada lá. Está tudo do mesmo jeito, uma placa lá. Está tudo mesmo, mudou só o dono. Não, sob nova direção é outra gestão, outro jeito de fazer as coisas, e você vai ter uma experiência nova naquele lugar. Nós estamos falando de alguém que, outrora, ele não conseguia se controlar por inteiro, mas agora está sob o controle do Espírito Santo. Quantos querem estar sendo controlados pelo Espírito Santo aqui? Agora está sob o controle do Espírito e ele vai fazer com que o seu corpo obedeça ao Espírito e não o Espírito obedecendo o corpo. Sabe, irmãos, são os momentos de crise, de decisões, são os momentos de dor, são esses momentos que nos definem. Jesus, irmãos, foi guiado pelo Espírito Santo. E ele foi o exemplo de equilíbrio. Irmão, você já imaginou um Jesus desequilibrado? Na primeira oportunidade, ele ia chamar o pai e falar assim, papai, vamos fazer um negócio? Taca fogo nesse trem aqui tudo. E vamos arrumar um barro melhor? Que esse aqui deu fungo. Não deu muito certo. Mas Jesus, irmãos, foi o nosso modelo de equilíbrio. E é por isso que o crente, ele precisa de buscar esse equilíbrio no modelo de Jesus. Porque o crente deve ser equilibrado? Para ele não cair em tentação. Uma pessoa equilibrada, irmãos, ela toma decisões melhores. Ela não perde a cabeça por qualquer coisa, ou muito menos ele se irrita facilmente. Quando nos falta o equilíbrio, irmãos, a gente explode com facilidade, não é verdade? A gente toma decisões erradas, a gente perde controle emocional, nós fazemos coisas das quais nós vamos nos arrepender. Irmãos, nós temos uma condição humana. Nós temos uma velha natureza que está militando a carne contra o espírito. O velho homem lutando contra o novo homem. E nós só conseguimos, irmãos, manifestar o fruto do Espírito, nós só conseguimos ser equilibrados debaixo dessa direção, deixando e praticando esse exercício todos os dias. E que Deus nos ensine, que Deus nos endireite, que Deus endireite as nossas vidas, os nossos caminhos, trazendo para nós, irmãos, esse equilíbrio, em nome de Jesus. Quantos querem esse equilíbrio? Sabe, irmãos, eu tenho alguns textos que eu separei no final,
para que nós possamos orar. Nós temos aprendido aqui nas segundas de oração a orar a palavra. E nós vamos fazer isso nessa hora. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu tenho 3 textos para que nós possamos orar. Você vai gerar isso na sua vida. Olha só o texto de Provérbios 16, 20 a 24. Ele diz assim: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Como você ora isso? Como você ora a palavra de Deus? Você ora assim: Senhor, me ensina a examinar cada questão com cuidado, porque eu quero prosperar, eu quero ser feliz. Eu sou aquele que confia no Senhor, e aplique o seu coração nisso. É assim que nós oramos a palavra. Você traz a palavra como o tema da sua oração. Então eu queria que nessa hora, nós temos 3 textos para orar: Provérbios, Timóteo e Efésios. E eu quero que esse último período da palavra seja uma oração, para que você chame as verdades da palavra para a sua vida. Amém? Vamos fazer isso? Em nome de Jesus, queria que os irmãos